Olá pessoal, aqui é Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre fármacos antidiarreicos. Primeiramente, precisamos entender que a diarreia não é uma doença, mas sim um sintoma, cuja causa pode ser bem variada, desde uma virose até uma doença mais grave. A diarreia é a eliminação frequente das fezes, geralmente na forma líquida, que pode ser acompanhada por cólicas, anorexia, náusea, vômito e inchaço. Utilizamos o termo disenteria quando, além das alterações de frequência e consistência das fezes, existe a presença de sangue e muco. A maioria dos casos de diarreia são benignos e autolimitados, cujo maior problema é a desidratação. Portanto, o tratamento consiste basicamente na reidratação para repor a perda de água e eletrólitos. Quando há o aparecimento de sangue, muco, febre ou se a diarreia persistir por mais de 2 semanas, pode ser o sintoma de algo mais grave e o uso de algum medicamento pode ser indicado, mas cada caso deve ser avaliado individualmente. Por isso, sempre procure orientação médica e farmacêutica. Nunca faça a automedicação. Os antidiarreicos podem ser indicados para a redução dos sintomas da diarreia. Atualmente, podem agir diretamente sobre os micro-organismos causadores da diarreia, ou diminuir a motilidade intestinal, ou diminuir a secreção de eletrólitos, ou alterar a microbiota intestinal, ou ainda absorver alguma toxina causadora da diarreia. Agentes antimotilidade. Temos 2 classes principais que reduzem a motilidade. Os opioides, que são opiáceos de ação periférica, cujo mecanismo de ação consiste em se ligar aos receptores Mi no sistema nervoso entérico, ativando-os. Isso inibe a liberação de acetilcolina e prostaglandinas, reduzindo o peristaltismo. Temos também os anticolinérgicos, que bloqueiam os receptores muscarínicos, diminuindo a liberação de acetilcolina e, consequentemente, reduzindo o peristaltismo. Entre os fármacos estão a loperamida, tintura de ópio e difenoxilato com atropina. Os principais efeitos colaterais são cefaleia, constipação intestinal, flatulência, sonolência, secura de boca e mucosas, retenção urinária e íleo, tontura, náuseas e vômito. Em caso de intoxicação, usa-se um antagonista opiáceo, pode ser a naloxona ou a naltrexona. Antissecretores. O mecanismo de ação deles é inibir seletiva e reversivelmente a enzima encefalinase, responsável pela decomposição das encefalinas. O resultado disso é uma diminuição na secreção de água e eletrólitos causada por toxinas ou inflamação. Essa inibição não altera a secreção basal. Os fármacos representantes são racicadotrila e compostos de bismuto. Os principais efeitos colaterais são sonolência, náusea, vômito, constipação intestinal, vertigem e cefaleia. Probióticos. O mecanismo de ação deles consiste em auxiliar na regeneração da microbiota intestinal através de competição por nutrientes e locais de adesão no intestino. Para isso, os probióticos produzem compostos que inibem o crescimento dos micro-organismos patógenos. Alguns fármacos da classe contêm Bacillus cereus, Lactobacillus acidófilos, Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae e combinações que podem ser de bactérias ou leveduras e também conter prebióticos, tornando-se um simbiótico. Os efeitos colaterais não são conhecidos até o presente momento. Os adsorventes são fármacos biologicamente inertes e, portanto, bastante seguros. Atuam adsorvendo micro-organismos e toxinas, ou alterando a microbiota intestinal, ou revestindo e protegendo a mucosa intestinal. Algumas resinas, como a colestiramina, também adsorvem os sais biliares que causam a diarreia. Os principais representantes são carvão ativado, caulin, pectina e hidróxido de alumínio, colestiramina e colestipol. Os efeitos colaterais são praticamente nulos, mas eles interferem na absorção de muitas drogas e nutrientes. Antiespasmódicos. Temos 3 classes principais representantes:
Os anticolinérgicos, cujo mecanismo de ação é antagonizar os receptores muscarínicos de acetilcolina, diminuindo o espasmo ao inibir a atividade parasimpática. Os representantes da classe são a diciclomina, a iosina ou escopolamina e a omatropina. Temos também os opioides, que são agonistas de receptor opiáceo. Os fármacos representantes da classe são mebeverina e papaverina. E por último, os antagonistas de canal de cálcio, que impedem a ação do cálcio. Os representantes são pinavério, otilônio e trimebutina. Os principais efeitos colaterais são cefaleia, constipação intestinal, flatulência, sonolência, secura de boca e mucosas, retenção urinária e íleo, taquicardia, tontura, visão turva, náuseas e vômito. Antifisético ou antiflatulento. O mecanismo de ação deles é reduzir a tensão superficial das bolhas gasosas presentes no trato gastrointestinal, permitindo que as mesmas se desfaçam ou que forem uma grande massa de ar que é expelida por eructações ou flatos. O fármaco representante é a dimeticona ou simeticona. Não possuem efeitos colaterais por não serem absorvidos. Por hoje é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos. Muito obrigada e até a próxima!